Olá, como você está? Nós estamos aqui para abordarmos mais um tema. E está conosco aqui nosso amigo e irmão Wellington. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, graças a Deus. E com um tema maravilhoso, né? Parece difícil, mas eu acho que é um tema muito bom e fácil, né? Dá para a gente compreender bem, né? Exatamente. Muito bem. Nossa intenção aqui, queridos participantes, é que viemos a compreender o tema de hoje. Olha a pergunta. Quem é Cristo? Pequena pergunta, né? Mas é uma pergunta de suma importância. Quem é Jesus? Muito sério, né? Uma pergunta muito séria e maravilhosa, né? Wellington, então vamos fazer aqui a pergunta. Ao reverenciarmos o Pai Celestial como Criador, o que devemos entender também sobre Jesus Cristo? Quer comentar para nós, Wellington, sobre essa pergunta? Que fala, né? Aqui nós devemos entender que Jesus, ele estava na criação, né? Então, se ele estava na criação, igual fala o verso aqui, né? No princípio era o verbo. Então, lá no início, Cristo já existia, né? Então, se ele já existia, ele sempre foi Deus, né? Sempre esteve ali presente desde a época da criação. Muito bem. Interessante, Wellington, essa pergunta, porque há um pensamento, muitas vezes, que somente Deus, o Pai, merece a nossa adoração. Uhum. Só que esse pensamento está errado, né? Como você bem mencionou, porque a pessoa de Jesus Cristo não é menos poderoso que Deus, o Pai. Ele também é Deus. Sim. Né? Então, há um texto lá em Gênesis 1, versículo 26, não está aqui nesta lição, mas há uma expressão lá bem interessante, que diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então veja só, quando nós abordamos a língua portuguesa, o plural, né, da plural, palavra. Né? Então, se fosse somente no sentido singular, Deus colocaria assim: farei o homem conforme a minha imagem. Mas não, ele fala façamos. Isso quer dizer que tinha mais de um. Nossa imagem, né? Jesus estava ali. Sim. Né? Jesus estava presente. Sim. Né? Esse façamos quer dizer que tinha mais pessoas presentes. Sim. Deus, Jesus Cristo estavam ali. Então, nós precisamos entender que Jesus é tão santo quanto Deus, o Pai. Pai, exatamente. E aqui anota o pedaço e fala assim, ó, se Cristo fez todas as coisas, então já existia antes de tudo. E fala que Cristo era Deus essencialmente e no mais alto sentido. Estava com Deus desde a eternidade. Deus sobre todos, bendito para sempre. Então, como você mesmo comentou, né? Então, se Cristo estava presente na criação, a nossa adoração tem que ser também ao Filho, né? Justamente. Então, é este pensamento que as pessoas precisam parar de ter. Não, Jesus não é tão santo assim. Uhum. Não, Jesus é santo. E olha só a última parte da nota, Wellington, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E a Cristo igualmente com o Pai, todo o céu prestou fidelidade. Né? Então, a pergunta é, ao reverenciarmos o Pai, o que precisamos entender sobre Jesus? Jesus é santo. Sim. Jesus é Deus. Quem é Cristo? Ele é Deus. É Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Sim. Isso é muito importante. Isso tem que ficar no nosso coração. Que Jesus Cristo é Deus. Como você disse. Isso não pode ter dúvida, né? Isso é um perigo ter dúvida. A gente deve crer e ter a fé nisso que está escrito na palavra de Deus. Precisamos ter essa convicção. Exatamente. Né? Ele é Deus. Muito bem. Wellington, a segunda pergunta. A segunda vem falando, né? Com base em que Cristo tem direito à nossa adoração e discipulado. Certo. Então nós comentamos que Cristo é Deus. Mas com base em quê? E aí nós podemos olhar no texto de Filipenses. O apóstolo Paulo, de uma forma muito majestosa, ele nos apresenta o que Jesus fez em nosso favor. Uhum. E algumas partes aqui do texto, ele diz assim: aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se humilhou e veio a esta terra para morrer como homem. Então veja só, Wellington, com base em quê? Nada mais do que o grande amor dele, né? Manifestado em nosso favor. O grande sacrifício de Jesus feito na cruz. Sim. Para nos libertar. Então, com base em quê ele merece a nossa adoração?
Um grande sacrifício. Pois é, pensou você deixar o trono, o céu, e vir ao mundo por nós pecadores que rejeitamos, negamos a Cristo, maltratamos, caluniamos. E não, ele veio, não, eu quero salvar esse povo. Ele veio e deixou seu trono, né? E veio e fez tudo isso por nós. E o mais interessante, Cristo intercede até hoje por nós. E aí vem, apesar de Cristo fazer tudo isso por cada um de nós, e muitas vezes a gente esquece de Cristo. Nós abandonamos isso, vivemos a nossa própria vida, vivemos negando a Cristo constantemente, queremos fazer os nossos próprios desejos. E cadê esse amor tão maravilhoso, o que Deus fez por nós, dando a sua vida, morrendo, sendo crucificado, e a gente abandona Cristo por tão pouco, às vezes uma palavra, um desejo carnal, e Cristo, o amor dele por nós é tão grande que ele fez esse sacrifício, e simplesmente para que nós possamos um dia estar ao lado dele no trono, da onde ele nunca deveria ter saído, que era um lugar maravilhoso, mas ele fez. Por quê? Por amor a mim e a você. Muito bem, Wellington, bem comentado. A inspiração nos diz que far-nos-ia muito bem se todos os dias nós refletíssemos sobre Jesus na cruz do Calvário. Se todos os dias nós parássemos para refletir o que Jesus fez em nosso favor, a nossa vida seria diferente, não é verdade? Exatamente. E aí vem uma questão também muito séria, com uma reflexão. A nota fala que se este amor não é suficiente para atrair os homens, então nada mais o conseguirá. Então eu não posso rejeitar, né? Eu preciso reconhecer este grande amor. E eu preciso adorar a Jesus como meu Salvador. E a última parte da nota fala que a mesma mão que sustenta os mundos, que criou os mundos, é a mesma mão que foi cravada na cruz do Calvário. Exatamente. Então, com base em quê? No grande sacrifício, né? Exatamente. No grande amor de Deus por nós, de Jesus triste, por mas nós. é lindo, né, esse sacrifício. É lindo a gente entender e crer nisso, né? Esse sacrifício de Cristo por nós. Então, queridos participantes, nosso amigo e irmão Wellington, creio que nós compreendemos sobre este tema tão importante. Quem é Cristo? Ele é Deus. Essas perguntas nos levam a profundas reflexões e desejo que saiamos daqui preenchidos com o Espírito do Senhor, né? Para entendermos melhor sobre este assunto. Que Deus Amém. possa te abençoar, abençoar sua família também. Muito obrigado, assunto maravilhoso. Deus te abençoe.